O tema do nosso Escola Bíblica de hoje é 1000 anos de paz. E nós já vamos começar daqui a pouquinho respondendo algumas perguntas, a sua participação junto com a gente também. Não se esqueça, você pode acompanhar aqui na Novo Tempo, pelas redes sociais também e, claro, interagir com a gente fazendo a sua pergunta. A gente volta já, 1000 anos de paz, Apocalipse, revelações de esperança. Esse é o tema da temporada aqui no Escola Bíblica Novo Tempo. A gente volta já. E nós estamos começando mais uma escola bíblica aqui na Novo Tempo. É claro, estudando a Bíblia de maneira interativa, é a forma fácil de aprendermos a palavra de Deus também. É a Bíblia em um novo tempo, junto com você. E nós estamos começando essa primeira temporada de 2019 estudando o livro do Apocalipse. Nós escolhemos ele, é um livro realmente denso, desafiador, mas que traz esperança para mim e para você também. Nós estamos estudando como base esse guia de estudos aqui. Eu quero apresentar para você que ainda não fez o seu pedido ainda. Eu sei que muitas pessoas já têm acompanhado, muitas pessoas têm dito assim, pastor, já pedi o meu, já chegou, já tenho acompanhado os estudos. E lembrando que é gratuito, tá? Você entra em contato com a gente aqui pelas redes sociais ou pelo telefone também. Nosso telefone de contato é o 12 21 27 31 21. Ou você também pode enviar para a gente, claro, um WhatsApp através do 12 98100 1615, tá bom? Isso você pode enviar agora, essa maneira de você participar e fazer o seu pedido também. Ou você pode entrar em contato com a gente pelo telefone que eu mencionei em horário comercial. Está assistindo a reprise agora? Então entre em contato com a gente, nós vamos com muito carinho aguardar a sua ligação aqui. E se você estiver assistindo ao vivo a gente, deixa eu mencionar aqui, agora são 8 horas e 33 minutos, horário de Brasília, quarta-feira, ou você assistindo aí, meio-dia e 33 na reprise de quinta-feira acompanhando também. Nós temos como base esse guia de estudos. Semana que vem, no próximo estudo, a gente vai falar sobre a morte. Para onde vão os que morrem? Você conhece alguém que tem uma dúvida com relação a esse tema? Isso mexe com você? Você perdeu alguém? Você tem um querido, um familiar que você sente saudade, que faleceu há um bom tempo, há pouco tempo? A Bíblia traz esperança. Mas muitas pessoas não compreendem quando existe a palavra inferno, a palavra céu, a palavra espírito na Bíblia, a palavra alma. O que são essas palavras? Qual o significado delas? Semana que vem. E na outra semana, já vou até adiantar aqui, na outra semana vamos falar sobre os 7 selos. Daí a gente já entra num tema mais profético também, tá bom? Peça seu estudo, acompanhe com a gente, entre em contato pelas redes sociais e por esses telefones que vocês estão vendo na tela agora. Durante o programa todo, você vai poder acompanhar junto com a gente. Um abraço para quem acompanha a gente em todo o Brasil. Acabei de receber uma mensagem aqui do André Saqueto, ele é de Hortolândia, a Miriam, também esposa dele, o Enzo e a Júlia. Um abraço muito especial para essa família muito querida aí, tá bom? E temos pessoas que têm acompanhado a gente também em todo o Brasil. Deixa eu fazer uma coisa, antes da gente orar, eu prometi para uma pessoa aqui que eu leria uma mensagem dela, que é uma mensagem muito especial. Vamos ver se eu encontro aqui. A Patrícia Flores, ela falou assim, pastor, pode dizer o meu nome. Então eu quero introduzir o programa de hoje com essa fala dela. Ela mandou uma mensagem e disse assim, pastor, sobre o programa que passou alguns dias sobre os falsos profetas, eu gostei muito, magnífico o tema abordado. Estou com um sentimento de dúvida com relação à teologia da prosperidade. Ela menciona a religiosidade dela, ela fala que conheceu a Novo Tempo há 2 anos e ela tem buscado cada vez mais conhecer a vontade da palavra de Deus e ela quer continuar nessa jornada da fé. Ela escreve aqui várias palavras e eu decidi começar com essa frase dela, com essa expressão do coração que ela permitiu que falássemos aqui, porque eu sei que existem muitas pessoas
que estão assistindo o programa e têm se sentido de alguma maneira tocadas pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus continua viva. O que foi escrito há quase 2000 anos por João, numa ilha, lá em Pátimos, com uma mensagem inicialmente para 7 igrejas, serve para nós hoje, para nós como humanidade, como filhos de Deus. E Deus tem alguns recados antes da vinda dele, a segunda vinda dele aqui nessa terra. Semana passada nós estudamos sobre a volta de Jesus. E essa semana estamos estudando sobre os 1000 anos de paz. Então a gente vai tentar relembrar algumas coisinhas que nós estamos aprendendo aqui. Mas antes da gente relembrar, nós vamos falar com Deus, nós vamos abrir o nosso coração. Obrigado, bom Deus, por Tua palavra, porque ela continua viva e continua tocando corações. Que a nossa vida seja de acordo com a Tua vontade e que aprendamos um pouco mais a Tua palavra nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. 1000 anos de paz. 1000 anos de paz. E pensando nesses 1000 anos, nós começamos falando sobre os acontecimentos finais, semana passada, Jesus virá. E ao longo dessa trajetória, desse capítulo 7, nós começamos a falar sobre 4 grupos de pessoas. E eu quero relembrar com você quais são esses 4 grupos de pessoas, você pode vir na tela comigo. Falamos sobre esse tema ontem. E agora a gente vai recapitular, relembrar rapidamente para introduzirmos a sequência do tema de hoje, tá? Quando Jesus voltar, a Bíblia diz assim que ele vai encontrar 4 grupos de pessoas quando ele estiver no céu. Os vivos salvos. Então, ontem nós estudamos sobre isso. Os vivos salvos são aqueles que, quando Jesus voltar, eles verão a glória de Jesus e irão para o céu com ele. Mas antes, eles serão restaurados. Se a pessoa estava doente, ela vai ser restaurada. Em seguida, os vivos perdidos. Os vivos perdidos. Nós mencionamos ontem, através de vários textos, se você quiser acompanhar, entre no YouTube e acompanhe o programa de ontem, Escola Bíblica NT. Os vivos perdidos são aqueles que, quando Jesus voltar, eles vão clamar que as pedras caiam sobre ele. Eles vão ficar desesperados em ver a glória de Deus e, naquele momento, vão morrer. É o segundo grupo. O terceiro grupo mencionado aqui são os mortos salvos. Diríamos que alguém morreu há 3 décadas ou há 1000 anos e essa pessoa aceitou a mensagem de Deus, tinha Deus em seu coração. Quando Jesus voltar, a Bíblia diz assim que essas pessoas vão ressuscitar, independente do tempo que elas estão mortas, elas vão ser renovadas. Se elas morreram com uma doença ou com a velhice, um acidente, não importa, elas serão restauradas e vão para o céu no encontro com Jesus também. Existe um quarto grupo, que é aquele grupo das pessoas que rejeitaram a Jesus, os mortos perdidos. Essas pessoas são aquelas que morreram, seja hoje ou há um bom tempo, e não aceitaram a mensagem de Cristo Jesus, não tiveram envolvimento da mensagem de Deus. E baseado nesse quarto tema, chegaram algumas perguntas do telespectador aqui. E nós vamos continuar estudando sobre o milênio. A partir daí, dessas 4 pessoas, acontecerá um período de 1000 anos. Só que a gente vai acompanhar a pergunta de um telespectador aqui. Vamos a essa pergunta, que chega na tela, o Maurício Andrade dizendo o seguinte: pastor, os ímpios irão ressuscitar após a vinda de Jesus? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. Poxa, então é o seguinte, a gente sabe que aqueles que aceitaram Jesus vão ressuscitar e vão para o céu. Mas e os ímpios, aqueles que não aceitaram, que estavam mortos, eles vão permanecer ou eles vão ressuscitar? Existe um texto que eu quero repartir com você e vai ajudar até numa próxima pergunta de uma outra telespectadora também. Mas olha só, João, Evangelho de São João, no capítulo 5, versos 28 e 29. Se você estiver acompanhando aí na sua Bíblia, acompanhe com a gente, tá? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. E os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito ou praticado mal para a ressurreição do juízo. Então diz aqui que haverão 2 ressurreições.
Aqueles que estiverem salvos, eles ressuscitarão e irão para o céu. Só que existe um período intermediário entre a primeira ressurreição, entre os salvos, e a ressurreição daqueles que não aceitaram a Jesus. E esse período é um período de 1000 anos. Amanhã nós vamos entender exatamente o que vai acontecer nesse período dos 1000 anos, tá bom? No finalzinho dos 1000 anos, o que vai acontecer exatamente. Mas olha só, o livro de Daniel, no capítulo 12, e Apocalipse, capítulo 1, verso 7, complementa isso. Vamos ver se a gente consegue entender um pouco mais o que a Bíblia nos diz. Diz assim, Apocalipse, capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quanto os traspassaram. Então aqui está dizendo o seguinte, que na verdade, somente os justos vão ressuscitar. Os ímpios vão ressuscitar após o milênio, após os 1000 anos. E aí então eles verão a volta de Jesus. Quem são esses ímpios? Aqueles que rejeitaram a Jesus. Só que a Bíblia classifica um grupo muito especial. E a pergunta de número 2 que está chegando aqui, tá? É a pergunta de quem? Vamos acompanhar. Da Lurdinha Dias. Ela fala assim, pastor, por que apenas aqueles que traspassaram Jesus serão ressuscitados? Então, não são todas as pessoas ímpias ou que se distanciaram de Deus que vão ressuscitar quando Jesus voltar. É só um grupo. Um grupo que eu mencionei que é um grupo, entre aspas, especial. São aqueles que mataram Jesus e que zombaram de Jesus e morreram sem aceitar Jesus. Esse grupo será ressuscitado para ver a glória e o esplendor de Jesus. Somente esse grupo. Os demais vão passar os 1000 anos e então eles irão ressuscitar após esses 1000 anos que a gente vai estudar hoje aqui, tá bom? Vamos agora, depois dessa pergunta respondida, tomara que tenha atingido você, alcançado, nós vamos continuar o estudo aqui e o tema de hoje, a pergunta de número 6. Nós lançamos essa pergunta ontem e dissemos que faríamos a pergunta hoje, né? Qual será a atividade dos salvos durante os 1000 anos? Então vamos relembrar aqui. As pessoas estarão no céu, os salvos, aqueles que ressuscitaram e aqueles que estiverem vivos. E a Bíblia menciona, nós lemos vários textos aqui, que fala que nós estaremos no céu durante 1000 anos. O que nós faremos no céu esses 1000 anos? Qual o objetivo disso? E o texto, ele é claro em nos dizer, Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vi tronos em que se assentavam aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eu queria me deter aqui a uma palavrinha, a autoridade para julgar. E aqui eu quero tomar pelo menos uns 2 minutinhos para dizer algo para você. Qual será o objetivo da nossa ida para o céu? O objetivo será para que durante esses 1000 anos a gente entenda por que nós fomos salvos e algumas pessoas não foram salvas. Pense comigo. Imagine que você seja salvo e seu filho não. Ou seu esposo não. Ou sua mãe ou alguém querido. De repente você diz assim, mas será que Deus foi justo? A Bíblia diz assim que o nosso objetivo ao estar no céu durante esses 1000 anos será para entender e julgar as pessoas que não foram salvas. É um decreto final do qual nós participaremos também. Existem 2 textos na Bíblia, Daniel 7, capítulo 22, e também um outro texto, 1 Coríntios 6, 2 e 3. Esses 2 textos dizem assim que nós, no céu, nós participaremos do julgamento dos seres vivos, inclusive dos anjos também. Então, nesses 1000 anos, nós estaremos no céu, entre tantas coisas, louvando a Deus, compreendendo por que é que algumas pessoas foram salvas e outras não. Olha Deus demonstrando para mim e para você a justiça dele. Porque que graça teria o céu se eu souber que um familiar meu não foi para o céu? Deus vai mostrar tudo para mim, para você. E durante 1000 anos nós poderemos entender as razões. E durante esses 1000 anos nós poderemos olhar para Jesus e dizer assim, Senhor, hoje eu entendo.
O Senhor fez de tudo, mas foi ele que não quis, foi ela que não quis. Foi uma escolha. Nós leremos livros que descreverão, e a gente pode entender, quem sabe, que Deus vai revelar diante de nós tudo o que Ele tentou fazer por essas pessoas, e elas não aceitaram. Esses 1000 anos será por duas razões: para entendermos por que algumas pessoas não foram salvas e, ao mesmo tempo, para Deus justificar que Ele é graça, que Ele é misericórdia, que Ele é perdão e que Ele sempre deu oportunidades para todos, e muitos não quiseram. Nós vamos continuar lendo o verso aqui. Vamos ler aqui Apocalipse 20, verso 4, o complemento do verso. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, ou seja, aqueles que estiverem no céu, julgando, entendendo, não adoraram a besta e sua imagem. Nós vamos estudar sobre a besta ainda, tá? E não tinham recebido a sua marca na testa, vamos estudar sobre isso, nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante quanto tempo? 1000 anos. Então, os salvos estarão 1000 anos no céu, nesse primeiro passo, para entenderem por que algumas pessoas foram salvas ou não. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta compreendendo um pouquinho mais sobre os 1000 anos de paz. Até já! O tempo está passando, mas eu não posso deixar de mandar um abraço para quem está acompanhando a gente. A Maiara acabou de seguir pelo Instagram, também a Leonice, a Eunice Ramos e outras pessoas também acompanhando. E tem gente que acabou de escrever pelo Facebook também. Nosso Instagram é @escolabiblicant e o Facebook, facebook.com/escolabiblicant. Quem escreveu aqui foi a Vilma pelo Facebook, o Sérgio, também o José Benedito, a Sônia, a Samira e outras pessoas mais. Vamos em frente, vamos continuar acompanhando aqui. Chegou mais uma pergunta para a gente. Nós vamos então entender mais um pouquinho sobre o estudo dos 1000 anos. Chegou a pergunta da Luzia de Jesus dizendo o seguinte: as pessoas serão curadas quando Jesus voltar? Luzia, eu vou responder rapidamente para a gente seguir o estudo aqui, tá? Em 1 Coríntios 15, 51 a 54, vale a pena você ler, diz o seguinte, que os vivos serão transformados, porque o que é corruptível vai se tornar incorruptível e os mortos vão ser restaurados. Ou seja, se existe uma doença, se existe uma dor, se existe um diabetes, uma pressão alta, um problema cardíaco, Deus vai restaurar tudo isso. E Deus vai transformar, porque nós seremos perfeitos. Que promessa maravilhosa essa da palavra de Deus. Obrigado, Luzia, por participar. E você que está em casa pode entrar em contato com a gente também. Seguindo o estudo aqui, nós temos a pergunta de número 7. A pergunta número 7 é a seguinte: como a terra ficará durante os 1000 anos? Ok, os salvos estarão 1000 anos no céu. E na terra, todos estarão mortos. Vamos ver se é isso? A resposta do número 7. Jeremias 4, 23 a 26 diz assim: observei a terra, e eis que era sem forma e vazia, também os céus, e não tinham a sua luz. Observei os montes, e eis que estavam tremendo, e todos os outeiros estremeciam. E continua: observei e eis que não havia homem algum, e todas as aves dos céus tinham fugido. Vi também que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derrubadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Você vê que esse texto é um texto de Jeremias, não é de Apocalipse. Esse texto primariamente tem a ver com o contexto profético de Jeremias, mas é aplicado também ao período do milênio, quando Jesus estiver com os salvos no céu, aqui na terra, a terra estará desolada. Ela estará com os seres humanos todos mortos. Olha, por exemplo, alguns filmes aqui, eu quero passar em um minuto para você. A produção preparou para a gente aqui. Eu Sou a Lenda é um filme que fala sobre um mundo desolado e um homem salva o mundo. O Dia Depois de Amanhã, o mundo desolado. E quem salva o mundo? Um país. Você vê aqui o símbolo da América do Norte. E você vê também um mundo desolado com esse filme Wall-E. E quem é o único representante depois disso? É um robô. São apenas algumas ilustrações, algumas analogias aqui, ficção,
que são baseadas muitas vezes no que a Bíblia diz. Só que naquele momento, onde não existirá ninguém vivo na terra, sobre o milênio onde estamos falando, existirá apenas um ser que estará vivo na terra. E nós vamos acompanhar agora. Vamos juntos. Primeiro, responda comigo aqui. Quais são as 3 opções? A terra estará totalmente desolada e vazia? Permanecerá como é atualmente? Ou será habitação de Deus? A resposta correta da pergunta, de número 7 é: a terra estará totalmente desolada e vazia durante os 1000 anos. Quem ficará na terra durante os 1000 anos? Isso é muito importante. É interessante a gente entender um pouco sobre isso. Olha o que diz esse texto, Apocalipse 20, versos 1 a 3. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Quero falar com você aqui agora. O texto começa dizendo o seguinte, que o anjo tinha a chave do abismo, A chave nesse contexto representa a autoridade, o governo, a liderança e ao mesmo tempo também o controle da situação. Aqui está dizendo que Deus deu autoridade para que um anjo controlasse a situação do universo naquele momento. E o que esse anjo faz? Olha o que diz o verso. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e acorrentou por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os quê? 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, entendendo um pouco mais esse verso, esse contexto aqui, nós entendemos assim, os salvos estarão 1000 anos no céu. A terra desolada, não é uma ficção científica como os filmes ali, mas é algo real. Mas existirá um ser que estará aprisionado aqui. E não é aprisionado com algemas e correntes. Esse termo aprisionado é um termo que representa, na verdade, nada mais, nada menos do que uma prisão das circunstâncias. Se todos estiverem mortos, quem Lúcifer vai enganar? Quem o dragão vai enganar? Ninguém. Ele estará 1000 anos sozinho aqui na terra. Satanás, sem ter a quem tentar. 1000 anos para ele pensar no que ele fez. No que ele fez conosco. O sofrimento que ele levou às famílias, ao ser humano. Nesses 1000 anos ele estará sendo desolado. E quando fala assim que ele será lançado no abismo, não quer dizer que... E a gente vai estudar sobre isso, sobre o inferno ainda. Não quer dizer que ele sairá do abismo, do inferno, do fogo, mas é um contexto de isolamento, de um ambiente distante de Deus e dos salvos também. E eu quero, junto com você, ver o gráfico e nós vamos encerrar a reflexão de hoje, o estudo de hoje, com esse gráfico na tela. Acompanhe comigo. Nós começamos ontem e falamos sobre a morte dos ímpios e sobre a volta de Jesus, que acontecerá no mesmo período. E hoje nós estudamos que a terra desolada e vazia estará com Satanás preso no abismo. E nesse mesmo período começa o milênio e os santos ou os salvos estarão no céu com Deus. E aí então começam os 1000 anos. Os salvos no céu com Jesus, os perdidos mortos na terra e Satanás sozinho aqui na terra. A pergunta de amanhã, para encerrarmos os 1000 anos, é essa daqui que eu quero deixar para você. Pergunta de número 9. O que ocorrerá no final dos 1000 anos? O que vai acontecer depois dos 1000 anos? Algo muito extraordinário. E daí sim será paz para mim e para você. Mas vale a pena você acompanhar. Eu lanço um desafio, continue estudando a palavra de Deus. Deus tem grandes mensagens para mim e para você. Obrigado porque você tem enviado a sua pergunta, o seu questionamento. Obrigado porque você tem participado com a gente. Peça seu estudo também. 12, 21, 27, 31, 21. E não se esqueça que amanhã nós vamos saber um pouquinho mais sobre o que acontecerá depois do milênio. Quero deixar para você uma reflexão. O desafio: acredite
e confie na justiça de Cristo para a sua salvação. Nada do que nós fazemos nesse mundo vale a pena. Nada do que fazemos nesse mundo garante a nossa salvação, mas sim a justiça de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amanhã nós voltamos pela graça de Deus e que você coloque no seu coração a justiça de Cristo, a graça dele e a misericórdia também. Senhor, o nosso pedido é: nos dê o privilégio de estarmos contigo quando o Senhor voltar. Mas não somente nós, mas os nossos queridos também, os nossos familiares, os nossos amigos. Nós nos entregamos e entregamos também a vida de cada um deles nesse momento em Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua companhia. Amanhã a gente continua. Revelações de esperança no livro do Apocalipse, aqui no Escola Bíblica Novo Tempo. Até amanhã.